bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início a mais uma TPC, né, do componente de Geografia. Eu peço a vocês que, por favor, deixem os microfones desligados, as câmeras também para evitar interferência. Lembrando que a reunião está sendo gravada, né, e depois será disponibilizada no YouTube, tá? Então, câmeras e microfones, por favor, desligados. Aí, nos momentos de interação, vocês podem abrir, ok? Bom, hoje meu apoio técnico é o Fernando, ele já falou um pouquinho aí com vocês. Quer dar bom dia de novo para o pessoal, Fer? Olá, pessoal, bom dia, tudo jóia? Como vocês estão? Bom dia novamente, é uma alegria estar com vocês, né? Muitos colegas de trabalho que eu já trabalhei junto aí, né? Nós estamos aí para aprender juntos nessa manhã, tá? Vocês viram que agora tem um recurso de levantar a mão, né? Para igual o Teams, nesse novo modelo do Meet. Então, qualquer coisa, vocês podem aí clicar, levantar a mão. Se eu não me engano, já tem pessoas levantadas a mão. A Maria Zilda consta levantada aqui a mão. Foi engano, tá bom? Só foi para testar, Tudo bem, Maria. Beijo para todos. Beijo, Maria. Acho que você, clicando na mãozinha de novo, ela abaixa, tá? Senão você vai cansar. Bom, pessoal. Abaixou? Abaixou, certinho tá, agora. Obrigada. Imagina. Pessoal, espero que nós tenhamos bons momentos aí de formação, tá? Pode passar, Fernando, por favor. Bom, nós tivemos o dia 20, o Dia da Consciência Negra, certo? Eu começo com essa sensibilização pensando nesta data e no ano como um todo, né? Nós sabemos que o nosso currículo, tanto de geografia quanto de todas as demais áreas, ele traz muito a questão do trabalho com a questão do negro, com a questão dessa consciência, com a busca, né, que nós formemos sujeitos que sejam antirracistas. Então, considerando tudo isso, eu trouxe para esse momento, em virtude também da data em si, que para a gente, para nós da educação, para nós do Estado de São Paulo, né, para as escolas daqui, seria uma data assim para um fechamento, para fazer um compilado, né, para mostrar o que foi produzido ao longo do ano, porque desde o comecinho do ano, em todos os meses, em cada bimestre, nós temos uma série de atividades de todas as áreas que envolvem essa temática, certo? Então, eu trouxe para nós, para esse momento de ATPC, um trechinho, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse especial Falas Negras, que foi exibido na Rede Globo na sexta-feira. Muito interessante o especial inteiro, então sugiro, né, que vocês assistam. Essa fala do Milton Santos nos toca, né, de pensar o que o Brasil vai fazer com os seus negros. E eu penso que nós, enquanto educadores, temos um papel primordial, um papel importantíssimo, porque é com a educação que nós vamos mudando muita coisa, né? É com a educação que nós vamos minimizando, acabando com esse racismo enraizado, esse racismo estrutural que nós temos, né? Então, o primeiro passo, creio que seja esse. Então, fica aí a sugestão para que vocês assistam o especial inteiro. Gostei muito, exatamente, essa fala do pensar na solução. Antes, temos que refletir na problemática. Somos nós que fazemos essa reflexão também, né? Não apenas na sala de aula. Nós sabemos que envolve muito a questão de políticas públicas, mas começando na sala de aula com as discussões, trabalhar incansavelmente esse tema é um passo importante. Não é o único, não é o
o que vai conseguir colocar fim à problemática, porém, é um passo importante. Vou fazer a leitura de algumas das contribuições que vocês fizeram aqui. Infelizmente, eu não vou abrir muito espaço, gente, porque vocês viram que nós tivemos esse problema, acabou dando uma boa atrasadinha, tá? Peço desculpas por isso. A Nádia colocou maravilhoso, a Cláudia colocou profundo e real, a Vivian colocou me derrubou, assisti inteiro, me senti pequenininha. A Gláucia, gosto da fala, pensar na solução sem refletir a problemática. A Ana colocou, esse problema tem que ser debatido e escancarado, mas como fazer frente à sociedade apenas na sala de aula? A Gláucia coloca, isso não apenas para a questão abordada, sobretudo. Ótimo, pessoal. Então fica a sugestão. Vocês receberam um formulário nas escolas, os professores coordenadores que ficaram responsáveis aí pelo preenchimento, com as ações que fizeram em relação a essa temática ao longo do ano. Eu estou insistindo nisso ao longo do ano, porque quando a gente manda nessa época, claro que nós temos uma cobrança, né? Mas não é referente à atividade que foi feita no dia 20, tá? A toda atividade que tenha abordado a temática ao longo do ano. O formulário ainda está aberto, eu recebi bastante ontem, mas eu ainda não olhei. Hoje eu vou fazer esse compilado e eu e o Fer vamos colocar no blog, terá um espaço para que vocês tenham contato com o que foi produzido por outras escolas, né? E aí fica para vocês a sugestão também para que no próximo ano se inspirem nas práticas que forem apresentadas lá, em outras, alguns até que fizeram e não compartilharam. É importante nós compartilharmos uns com os outros, né? Porque às vezes uma ideia que um professor tem me inspira para criar algo novo em cima daquilo, e assim nós vamos trazendo essa temática, né? Fortalecendo essas discussões e lutando, porque é uma luta, né? O trabalho que nós fazemos com os nossos alunos é uma luta contra o racismo estrutural que temos aí, infelizmente, tão presente, tá? Bom, a Águida colocou aqui também, reflexão mais que necessária, é só ver o movimento Vidas Negras Importam. Isso mesmo, Águida. Pode passar, Fernando, por favor. Bom, pessoal, então, dando início à pauta de hoje, como vocês devem se lembrar, na nossa última TPC, nós trabalhamos o uso das estratégias de leitura em geografia. Essa pauta, então, é uma continuação e finalização dessa temática, pelo menos por enquanto, né? Pode passar, Fer. Então, só retomando o objetivo, refletir sobre a utilização das estratégias de leitura nas aulas de geografia. Como eu apresentei para vocês na nossa última TPC, essa ação não é uma ação isolada, ela é uma ação que faz parte do plano de melhoria da diretoria de ensino, né? Foi constatado, e isso não é novidade, todos nós sabemos, da dificuldade que os nossos alunos têm em compreender aquilo que leem, né? Então, é uma ação necessária que todos os componentes trabalhem com formas, né? Estratégias, maneiras de ensinar o nosso aluno a ler. Porque se nós pararmos e dissermos, o aluno não lê, ele não compreende porque ele tem preguiça, é muito reducionismo, né? Não tem como nós olharmos para os estudantes e reduzirmos a falta de compreensão à preguiça de ler. Então, vai muito além disso. É só pensar na sala de aula, na multiplicidade ali, na diversidade de alunos que nós temos, e cada um tem uma necessidade de aprendizagem diferente, né? Então, é importante pensarmos em formas de contribuir para que esse aluno torne-se aí um leitor proficiente, não só decodifique as palavras, tá? Então, essa ação era para ser uma OT,
e como nós colocamos, nós fizemos uma adaptação para o trabalho nas ATPCs. Então, todos os componentes estão trabalhando com essas estratégias. Pode passar, Fernando, por favor. Como indicação de leitura, hoje eu trouxe a foto do livro, porque na outra TPC eu comentei do livro que foi produzido, inclusive, pelo Núcleo, em 2017 ou 2018, depois está lá na referência, né, pelo pessoal que estava lá, o Marcos e a Gislene foram os organizadores, e o artigo que nós usamos para essa apresentação foi um artigo da Cláudia e da Elianete, que tratam das estratégias de leitura, tá? O outro livro que eu indico aqui, Cartografia Escolar, são vários textos, é muito interessante. Esse livro ele foi comentado em uma das formações do Centro de Mídias, quando eles trouxeram a questão da alfabetização cartográfica. Eu li alguns dos textos que tem ali, trouxe um pouco para a nossa discussão de hoje, mas vi assim que abriu uma porta para que nós façamos um próximo encontro aí, no próximo ano, ou de repente até conforme for, né, conforme as coisas acontecerem, uma orientação técnica relacionada à alfabetização cartográfica. Quem tiver a oportunidade, não sei se vocês já conhecem, talvez conheçam, ou queiram se aprofundar, o conjunto de textos que tem nesse livro são essenciais para pensarmos no trabalho com a cartografia nas escolas. Então, fica as duas indicações de leitura. Pode passar, Fernando, por favor. Bom, aqui eu trouxe uma retomada, né? Uma retomada porque como na ATPC passada falamos muito da teoria, começamos a leitura de uma crônica, né? E o tempo não nos ajudou. E aqui eu trago só brevemente uma retomada das estratégias, porque hoje nós vamos pensar nessas estratégias dentro dos textos que eu trouxe para a nossa análise, tá? Bom, então, lembrando que nós vimos as estratégias propostas pela Isabel Solé, né, que separa a leitura em 3 momentos, o antes, o durante e o depois, e trouxemos também naquela ocasião as estratégias de leitura propostas por Giroto e Souza, que são 7. Conhecimentos prévios, conexões, visualização, inferências, questionamentos ao texto, sumarização e a síntese. Bom, então relembrando, conhecimentos prévios eu não consigo compreender algo que eu não conheço. Então, o primeiro passo para que o aluno consiga compreender o que está lendo é ter um momento em que ele, primeiro, entenda quais são os objetivos da leitura que será realizada e um momento para que nós façamos aquela sondagem, façamos um levantamento do que o estudante sabe sobre aquele tema. É o primeiro ponto, porque aí, a partir do conhecimento que ele tem, novos conhecimentos serão construídos, né? E a leitura ela vai acontecer de forma compreensiva e não apenas decodificando o que está escrito. Então, o primeiro ponto são os conhecimentos prévios. Essas autoras, elas trazem as conexões. Quando lemos, fazemos conexões com outros textos que conhecemos, com as nossas vivências, com o conhecimento que temos do mundo. Então, é importante que, ao fazermos uma leitura com os estudantes, né, interessante é nós pensarmos isso, nós temos que mostrar ao aluno como usar essas estratégias para a compreensão do texto, né? Então, eu posso fazer as conexões, a conexão texto, leitor, ou seja, aquilo que eu estou lendo, tem alguma situação da minha vivência que eu consigo comparar ali, alguma situação que eu tenha vivenciado, que tem semelhança com aquele texto, com aquela leitura? Então, essa é a conexão texto-leitor. Ao ler também, eu posso fazer uma conexão entre aquele texto que eu estou lendo e outros textos que eu li em outros momentos,
ou outros tipos de texto, o texto que eu estou lendo com uma música que eu ouvi, o texto que eu estou lendo com um filme que eu assisti, com uma série, com uma novela, né? Então, esta é a conexão texto-texto. Eu faço a ligação, a relação entre a leitura que eu estou realizando agora com outras leituras que eu realizei em outros momentos. A visualização, como nós comentamos, ela é muito particular, né? Cada um de nós, ao ler, visualizamos aquilo que estamos lendo, visualizamos uma paisagem, visualizamos uma cena, formamos ali imagens mentais dos personagens que estão sendo descritos, né? Então, é uma estratégia também importante para que eu me apegue ao texto, para que eu consiga me aprofundar na leitura que eu estou fazendo e consiga me desprender um pouco das outras coisas que venham a me distrair, né? As inferências. O autor de um texto, ele deixa muitas coisas nas entrelinhas, né? E ao mesmo tempo, ele deixa pistas ali. Então, quando estamos lendo, nós vamos fazendo inferências, nós vamos deduzindo o que está por vir, deduzindo o que pode acontecer, imaginando uma determinada situação que ora pode se confirmar e ora pode se refutar, né? Então, é importante também, no momento ali de realizar uma leitura com os alunos, uma leitura coletiva, uma leitura compartilhada, ir mostrando como fazer essas inferências. Olha, será que nesse ponto, o que será que vai acontecer, né? Então, eu levanto hipóteses que poderão ser confirmadas ou não. A outra estratégia proposta por Giroldo e Souza são os questionamentos ao texto, que facilitam muito a compreensão. E aí essas autoras, elas trazem os dois tipos de questão. As questões magras, né? E as questões gordas. As magras seriam aquelas que tratam de aspectos mais claros ali no texto, né? Identificados mais claramente, são respostas mais curtas, respostas mais objetivas, enquanto que as questões mais gordas são aquelas em que envolvem outros conceitos, né? Em que para responder, o estudante não vai encontrar ali claro no texto. Talvez ele vai ter que recorrer a outros, ao conhecimento prévio que ele tenha, né? Ele vai ter que responder de uma forma já mais longa, mais complexa. A sumarização, outra estratégia importante, né? Conforme eu vou lendo, em cada trecho do texto, eu vou fazendo anotações na marginalia, ou que seja no caderno, a cada trecho anoto as ideias principais. Esse é um recurso importante, é uma estratégia importante para que eu compreenda. E facilita depois da leitura que eu faça a síntese, né? Que eu pegue essas ideias principais e produza um texto novo, né? Associando o conhecimento que eu tinha ao conhecimento que eu adquiri, que eu me apropriei ali com essa leitura. Então, essas são as estratégias que nós vimos na outra semana. Quero que vocês se atentem bem a elas. Claro que nós fazemos, mesmo sem conhecê-las assim definidinhas, nós fazemos isso quando lemos com o aluno, né? Mas, se não fazemos, olhando agora, conhecendo melhor essa parte da teoria, no momento em que nós formos realizar uma leitura, a gente vai com essa intenção, né? Nós teremos a intencionalidade de trabalhar com essas estratégias e isso facilita muito a compreensão dos textos. Pode passar, Fernando, por favor. Bom, então, retomando. Nós começamos a leitura dessa crônica, Que Vontade de Chorar, do Rubem Alves. Então, aqui eu coloquei o modelo como se fosse no roteirinho para vocês enviarem para o aluno, né? Aqui, envolvendo uma habilidade do quarto bimestre do 9º ano, mas envolve outras habilidades de outras séries, inclusive da 2ª série do ensino médio, uma habilidade do 3º bimestre que nós trabalhamos em um dos roteiros. Definir, além da habilidade estar ali em cima para vocês, eu coloquei o objetivo para que o aluno saiba qual é o objetivo daquela leitura. Ele vai ler com qual objetivo?
O objetivo é refletir sobre a desigualdade social, a fome, a pobreza em nossa sociedade. Pode passar, por favor. Nós fizemos, foi até a Ana, né, que fez a leitura naquela TPC desses dois parágrafos, então não vou retomar a leitura, vou só comentar com vocês brevemente, e aí nós vamos pensar nas estratégias que podem ser usadas aqui, tá? Bom, então, título Que Vontade de Chorar, ali no primeiro parágrafo, ele comenta, né, que estava num semáforo e veio uma menina vendendo bala e ele sentiu vontade de chorar de ver a menininha vendendo as balas ali. E o segundo parágrafo, só para vocês lembrarem, tá? Ele traz que quando ele era criança, os mais velhos diziam que na mata havia um menino. Então, eles gritavam, né, ô menino, e aí ele ouvia o eco e pensava que realmente havia um menino ali sozinho na mata. E se os mais velhos contavam essa história para que ele tivesse medo, na verdade faziam com que ele pensasse à noite como estaria o menino. O menino está sozinho na mata, nessa noite fria, será que ele tem família, ele tem casa, ele tem coberta, né? Então, esses dois trechos que nós lemos na TPC passada trazem essas informações. Bom, para uma leitura com o aluno, com os estudantes na sala de aula, eu posso começar pelo objetivo que eu coloquei lá no slide anterior, eu posso começar questionando os alunos sobre o que eles sabem a respeito da desigualdade social, da fome em nosso país, né? Posso até envolver o trabalho infantil, enfim. Então, eu posso ter aquele primeiro momento, aquela conversa inicial, para levantar os conhecimentos prévios, considerando a temática trabalhada. Depois, vindo para o título, estou falando um pouco mais rápido porque nós já fizemos isso na TPC passada, né? Não muito detalhadamente, mas começamos. Depois eu posso vir para o título, questionar o título, né? Que vontade de chorar. Do que será que vai tratar essa crônica? O que será que fez com que o autor tivesse essa vontade de chorar? Né? E aí eu já vou relacionando com a temática que o aluno sabe, qual é o objetivo da leitura, e ele pode já fazer inferências aqui, né? Já levantar hipóteses do porquê será dessa vontade de chorar. Se é numa aula presencial, eu posso anotar essas hipóteses na lousa para depois, no decorrer da leitura, observar se elas se confirmaram ou não. Sendo numa aula remota, posso pedir para que o aluno anote no caderno, né? Claro que é diferente o nosso contato, nós verificarmos como foi essa interação do aluno com o texto inicialmente, porém é possível, né? E aí, eu posso, por exemplo, nesse primeiro trecho, trazer a questão da conexão texto-leitor. Por exemplo, se eu estou na sala de aula lendo com o aluno, vamos pensar, gente, que nós estamos fazendo uma formação que não é para agora só, né? É uma formação para as aulas, no momento em que retornar também. Trago aqui o modelinho do roteiro depois, mas vamos pensar no geral. Eu posso, por exemplo, ler o primeiro parágrafo e trazer uma situação que eu vivenciei. Eu vou mostrar para o aluno que essa conexão texto-leitor. Olha, lendo esse trecho, eu lembrei de uma situação que eu vivenciei quando, no meu caso, vou até comentar uma situação realmente que eu vivi. Enquanto estudante de geografia, nós fizemos uma viagem, um trabalho de campo para Salvador, e lá, enquanto eu com os amigos, vendo as pessoas tirando foto nos monumentos históricos, né, e de um lado, muitas crianças vendendo as coisas, pedindo as coisas, né? Então, vejam que eu trago uma situação que eu vivenciei, eu comparo com o que o texto me traz, e aí questiono o estudante. E vocês, né? Vocês já viveram uma situação parecida? Vocês
lembram de alguma situação, né, que quando leram esse trecho, fizeram com que vocês lembrassem? Então, percebam que eu estou fazendo essa conexão do texto com as vivências, né? Estou mostrando para o estudante que é assim que eu compreendi o texto. Eu compreendi o texto a partir dessa conexão que eu fiz com uma situação que eu vivenciei, tá? Vocês veem mais alguma daquelas estratégias que nós comentamos que poderiam ser empregadas aqui? Podem colocar aqui no chat, que eu estou acompanhando vocês hoje. Vou passar para a segunda parte aqui. Fer, pode passar para o próximo slide? Isso. E aí vocês podem ir colocando, tá? Eu vou só fazer mais um comentário sobre esse primeiro trecho. Agora eu não estou conseguindo lembrar se esse aqui nós fizemos a leitura. Eu acho que nós fizemos num dos contos, né? De Anderson. Eu vou comentar ele e nós vamos ler o último aqui, um supermercado. Esse primeiro parágrafo desse slide, ainda dentro da crônica do Rubem Alves, ele faz uma comparação com um conto que chama A Menina que Vendia... A Pequena Vendedora de Fósforos. É um conto do Anderson que é trabalhado em língua portuguesa. Então, vamos supor, eu trabalhando isso no 9º ano, em geografia, eu já consigo fazer a conexão texto-texto, porque os estudantes que lerem provavelmente vão conseguir fazer essa conexão, vão se lembrar que já leram esse conto nas aulas de língua portuguesa, né? Então, dá para ser feita essa conexão texto-texto. Então, ele traz aqui a questão de uma menina que vendia fósforo numa noite fria, né? Enquanto a neve caía, e no finalzinho ali, a menina não tinha um lar, e por conta do frio, de manhã a menininha estava morta na neve com a caixa de fósforos na mão. O estudante ele consegue fazer essa conexão de outro texto, não só esse, eu estou falando do texto que é citado, do conto que é citado, porque eu sei que tem o material de língua portuguesa, mas aí ele pode fazer conexão também com outros textos, um filme, uma série, uma música, outra coisa que ele conheça. Além disso, aqui nós conseguimos também trazer a conexão texto-mundo, né? Nós podemos abordar a questão do déficit habitacional, né? Podemos questionar o aluno, né? Para que ele traga situações que ele sabe que existem no mundo, mesmo que não seja ali de algo muito próximo a ele, às vezes é algo muito próximo a ele, mas além desse algo muito próximo, ele consegue fazer referência a uma notícia que ele tenha visto, né, que tratasse da questão das moradias, enfim, tá? Então, nesse trecho também é possível fazer vários tipos de conexões, tá? Das 3 conexões que nós vimos ali no comecinho. Agora, para fechar essa crônica, quem poderia ler esse último parágrafo? Um supermercado, para mim. Vamos lá, gente, não me deixem falando sozinha, por favor. Quem pode fazer a leitura? Um de cada vez. Eu faço, Daiane. Ótimo, Nádia. Vamos lá. Um supermercado é uma celebração de abundância. No estacionamento, as famílias enchem os portas-malas dos seus carros com coisas boas de se comer. Graças a Deus, eles dizem. Do lado de fora, os famintos que não deixam entrar. Se entrassem no estacionamento, a celebração seria perturbada. Dona, me dá uns trocados. O menino estava do lado de fora, o rosto encostado na grade, o braço esticado para dentro do espaço proibido, na direção da mulher. A mulher tirou R$1 da bolsa e lhe deu, mas este gesto não a tranquilizou. Queria saber um pouco mais sobre o menino.
puxou prosa. Para que você quer o dinheiro? Perguntou. Para voltar para onde eu durmo. E onde é sua casa? Não vou voltar para cá. Eu não moro em casa. Eu durmo na rua. Pronto. Obrigada, Nádia. Nada. E aí, pessoal, quais das estratégias nós poderíamos utilizar aqui? Das estratégias que vimos, quais vocês colocariam aqui? Como que vocês trabalhariam esse trecho do texto? Podem colocar no chat, ou se quiser abrir o microfone, 2 minutinhos. Consigo usar aí a conexão texto-leitor, consigo usar a conexão texto-texto, a conexão texto-mundo, sumarização, inferência. Esse povo está muito quieto hoje, hein, Fernando? Você não acha? Então, Daiane. Vocês não tomaram café, gente? Muito quietos. Ou é o meu... Deixa eu ver aqui. Ah, o cansaço por causa da busca ativa? Olha, gente, que coisa. Eu estava lá em cima, o meu chat estava parado. Vocês estão aí sim. Eu não tinha visto. A Natália colocou conexão texto-mundo e texto-leitor. A Regina coloca supermercado, abundância ou morte? Ana Cláudia, comparação entre os dois textos. Perguntar se já vivenciaram algo parecido. Aí tem umas outras contribuições aqui, mas eu acho que não é a respeito disso, depois eu leio, tá, gente? Depois, dando tempo que eu faço, eu leio para que todos, mas acho que todos estão acompanhando, né? Relacionar a segregação espacial, a desigualdade social, a pobreza nas grandes cidades, o Plínio, muito bem. O Mário colocou, estou refletindo as conexões chocantes de ambos os textos. A Ivone, acredito que em todos, a conexão entre eles. A Sueli, inferências, questionamentos, texto leitor, texto mundo. Muito bem. Realmente, esse é um texto, né, que nós conseguimos trabalhar várias das estratégias. Como eu coloquei para vocês na TPC anterior, o ideal é que usemos todas, né? Mas há textos que nós vamos usar algumas, outras não, né? Mas o ideal sempre que possível, que sejam usadas todas para que o aluno vá percebendo como compreender esse texto da melhor forma, tá? Pode passar, Fer, por favor. Aqui eu trouxe um modelinho, tá? Como eu comentei na TPC passada, dá para fazer a interseção entre as duas formas de separar essas estratégias, né? Eu consigo separar antes da leitura, colocar os objetivos, os conhecimentos, o levantamento dos conhecimentos prévios, aí durante a leitura, usar as conexões, usar os questionamentos, as inferências, e no depois da leitura, a síntese, né? Então, aqui eu coloquei a estrelinha, que separei em 3, usando as estratégias pensadas pela Isabel Solé, tá? Mas encaixe todas elas. E coloquei um modelinho que dá para usar num roteiro de estudo, tá? Para usar as estratégias, mesmo no ensino remoto. Então, no antes da leitura, você já ouviu falar desse autor? Já leu algum texto, algum livro dele?
Caso sua resposta seja negativa, procure saber um pouco mais sobre o autor antes de iniciar a leitura. Depois, olhando para o título, o que você espera sobre o texto? O título sugere o tema que será tratado? Eu fiquei curiosa ao ler o título. E você? Por que será que o autor sentiu vontade de chorar? Vamos descobrir? Então, esse é um modelinho para ser enviado mesmo ao aluno, né? Aí, durante a leitura, qual o tema da crônica? Você já leu algum texto semelhante? Ou viu um filme, uma notícia? Ou até mesmo já vivenciou, presenciou uma situação como uma das relatadas no texto? Registre suas reflexões no caderno. Qual a relação entre o tema tratado na crônica e o que estamos estudando nesse bimestre? Disserte. Então, percebam que usei várias daquelas estratégias que comentamos. E no depois da leitura, identifique a ideia principal do texto, elabore uma síntese. E agora, vamos participar de um fórum de discussão? Então, no horário de nossa aula, de amanhã, tal, né? Colocaria o dia. Coloque suas impressões sobre o texto no grupo de WhatsApp. Faça apontamentos, questione seus colegas, vamos debater o texto. Conto com sua participação. Propus aqui também usar a sala de aula invertida, né? Bom, aqui seria uma ideia de como trabalhar essas estratégias num roteiro nesse momento de ensino remoto. Pode passar, Flor, por favor. Aí eu trago esse questionamento para vocês. Vocês viram que eu trouxe uma crônica, né? É comum o uso de textos literários, a crônica é um texto literário. É comum o uso de textos literários nas aulas de geografia? Quais gêneros textuais são utilizados com frequência em geografia? Vocês usam com frequência crônicas, contos? Ou que outro tipo de textos vocês costumam utilizar nas aulas? Rapidinho aí no chat, pessoal, por favor. É comum o uso das crônicas, de textos literários? Tá, a Nédia respondeu notícia, o Carlos poema, poesia, a Adriele respondeu não é comum o uso de textos literários em geografia. Sim, é claro, textos literários trazem muitos aspectos de geografia, como descrição de imagens, paisagens e condições sociais. Notícias, uso muito o Manuel de Barros, a Vivian, a Ivone colocou as notícias, né? O César que fez as considerações em relação aos textos literários. Ok, pessoal, podem ir colocando aí. Nós colocamos o seguinte, eu trouxe para vocês uma crônica, e aí surge aquela preocupação. Mas será que é só em textos literários que eu consigo utilizar as estratégias de leitura? Não. Né? Nós podemos utilizar as estratégias de leitura em todos os demais gêneros. Tá? Pode passar para o próximo, Fer, por favor. Então, aqui eu trouxe uma tabela para depois, né, vocês consultarem, olharem, tem alguns dos gêneros, os objetivos de cada um desses gêneros e a forma de organização dos discursos dentro desses textos, tá? Então, tem lá a canção, é um gênero textual, o conto, a fábula, a história em quadrinhos, o poema, a notícia, que vocês citaram bastante, citaram um conto também, né? Roteiro de experiência, receita, os diversos tipos de artigos, né? São exemplos aí de gêneros textuais, em todos eles eu consigo fazer o uso das estratégias de leitura, e muitos deles nós usamos nas aulas de geografia. Clica mais uma vez, Fer, só para aparecer o quadrinho do lado que eu acrescentei. Temos também, então, as crônicas, né, que não estava nesse quadro, mas até trouxe o exemplo dessa que nós lemos, as charges, as tirinhas, o cartoon, e os mapas, né? Os mapas entram como gênero textual. O mapa também é um texto. E nós utilizamos muito
os mapas nas aulas de geografia, né? Pode passar, por favor. E aí, vem a questão que aí vai ao encontro do que o Centro de Mídias trouxe naquela formação sobre a alfabetização cartográfica, da importância dessa alfabetização, né? Porque muitas das vezes o mapa ele é usado como um recurso a mais nas aulas. E um complemento das aulas, mas às vezes tem faltado um pouco essa preocupação em ensinar a ler o mapa, né? E ensinar a leitura do mapa. Alfabetizar o aluno. É claro que essa alfabetização cartográfica, ela tem início lá nos anos iniciais, mas quando chega no ensino fundamental, nós sabemos, né, vocês que estão aí em contato hoje direto com os alunos, sabem a dificuldade que os estudantes têm para lerem e compreenderem as informações dos mapas, né? Então, eu trouxe algumas considerações breves aqui, porque creio que seja precisamos de um espaço só para tratar disso, dessa questão da cartografia, né? Mas, para fazermos a leitura de alguns mapas, eu achei interessante nós trazermos algumas considerações com base naquele referencial que eu indiquei como para a leitura de vocês, tá? Então, em um daqueles artigos, a Cimieli, ela aponta que o sucesso do uso do mapa repousa na sua eficácia quanto à transmissão da informação espacial, sendo o ideal dessa transmissão a obtenção pelo leitor da totalidade da informação contida no mapa. O mapa sendo visto aqui como um meio de comunicação, né? Então, da década de 70 para cá, surgiu uma preocupação maior, desde o momento da elaboração. O cartógrafo ele precisa ter aquela preocupação com o mapa, com o sistema de signos que ele está usando, porque ele não faz o mapa por fazer, né? Ele faz o mapa para alguém ler. E esse leitor, ele precisa compreender. Então, para pensar o mapa como um meio de comunicação, né? Eu preciso pensar nele desde o momento da sua elaboração. E no nosso caso, no momento da escolha, né? O mapa que eu vou escolher para que seja um mapa claro, para que o estudante consiga realizar a leitura. Esse outro autor, que é citado, né, nesse livro que eu mencionei, ele traz algumas questões para nós pensarmos na questão metacognitiva, que nós comentamos muito na TPC passada. Como que o nosso pensamento, nós entendermos como o nosso pensamento processa uma informação, compreende uma informação, né? Então, o Colackney, não sei se é assim que se pronuncia, focaliza circunstâncias que envolvem um processo de retorno à realidade mapeada. O autor destaca os aspectos que envolvem esse processo. Então, quando nós olhamos um mapa, quando o estudante ele olha para o mapa, ele vai estar fazendo, ele fará uma relação com a realidade que foi mapeada, certo? Então, quais são os aspectos que estão envolvidos nesse processo? As condições externas, os processos psicológicos, envolve as habilidades, propriedades ali do mapa, conhecimento, né, partindo aí do prévio, a experiência, necessidades, interesses e objetivos, que agindo no conteúdo da mente do usuário, permite um retorno à realidade através da realidade do usuário, a qual coincidirá em parte com a realidade do cartógrafo. Por isso a importância da escolha desse mapa e lá atrás da preocupação do cartógrafo, né, ao produzir o mapa, que seja um mapa que use da semiótica, que use do sistema de signos de forma clara para que o leitor consiga compreender as informações que estão ali. Pode passar, Fernando, por favor. Também do mesmo livro. Existem representações gráficas que apresentam respostas simples e imediatas a partir da simples observação, e outras que exigem mais tempo e operações mentais mais elaboradas. Nós vemos isso quando trabalhamos com o aluno, seja com atlas escolar, com o próprio material. Há aqueles mapas em que a informação
assim, o aluno consegue observar, consegue identificar facilmente, né? E outras que já exigem operações mentais mais elaboradas, né? O Bertin, ele aponta, quanto à leitura dos mapas, que há cartas para ver e há cartas para ler, né? Então, algumas perguntas ele coloca que vão ser respondidas com a minha observação, com a minha leitura do mapa. O que há em tal lugar? Onde está essa característica, né? Eu tenho que me ater. O que como está representado e onde está representado. E aí ele faz essa separação. As cartas para ver respondem instantaneamente às duas perguntas. E as cartas para ler só respondem ao primeiro tipo de pergunta, porque ali ela vai exigir essas operações mentais mais elaboradas para que eu consiga compreender. E isso parte também, nós, enquanto professores, de trabalharmos a leitura desse mapa em cada um dos seus estágios, para que haja a compreensão real do que está exposto ali. Passa para o próximo, para nós fazermos um exercício. Aqui eu trouxe algumas habilidades não só do quarto bimestre, tem de mais bimestres aí, não vou lê-las com vocês, né? Vocês têm acesso a elas. Algumas habilidades relacionadas diretamente à cartografia. Nós sabemos que nós conseguimos fazer leitura de mapas e contribuir com essa leitura, com o desenvolvimento de várias outras habilidades. Aqui eu só listei algumas específicas da cartografia, tá? Do sexto, do sétimo, do primeiro, do segundo, que tem um pouco mais de relação com os mapas com os mapas e imagens que eu escolhi aqui hoje, tá? Para trazer para vocês. Pode passar, Fer, por favor. Bom, trouxe esse primeiro para nós observarmos. Tem lá como título taxas de óbitos pela Covid-19 nos municípios do Brasil. É o mapa de 29 de maio de 2020. Trouxe para nossa leitura. Coloquei algumas questões ali que poderiam ser feitas, né? Quais informações estão especializadas no mapa? Fazendo aí uma conexão texto-leitor, você vivenciou alguma situação semelhante à exposta no mapa? Você se lembra algum outro texto, alguma notícia que tenha lido sobre esse assunto? Por ser um tema muito atual, né, são várias as conexões que o estudante conseguirá fazer aqui em relação a esse mapa e outros textos. Esse mapa é do mês de maio desse ano. Você acha que em um mapa mais atual, desse mês, por exemplo, as informações seriam diferentes? Então, alguns exemplos de questões formuladas a partir das estratégias, né? Pensando em estratégias para ler. Agora eu pergunto para vocês, qual a compreensão de vocês desse mapa? O que tem aí? O que significa essas barras azuis? Esse arco branco? Vocês conheciam esse mapa? Esse material, ele tem uma página no Facebook, não sei se vocês conhecem, que chama Cartografia Temática. Então, essa equipe do professor Edmur, está bem pequeno, Pugliese, eles têm produzido mapas incríveis e eles postam lá com muita frequência nessa página do Facebook, Cartografia Temática. É uma boa fonte de materiais para que vocês utilizem, tá? E aí, como que vocês compreendem? Esse mapa trabalha com perguntas norteadoras, o César colocou. Eu trouxe no próximo slide, eu vou deixar aqui só um pouquinho para que vocês olhem, e aí no próximo tem a explicação que o professor Edmur dá, né, de cada detalhe deste mapa. Eu achei muito interessante.
É claro que das perguntas que eu coloquei, elas são possíveis para os alunos, para os estudantes, né? Eles conseguem responder, é claro que eu posso, coloquei algumas, eu poderia aí acrescentar a parte da localização, né? E perguntando a eles onde estão os maiores números de óbitos, em quais estados, né? Agora, alguns detalhes desse mapa fica para nós mesmo, que aí eles não conseguiriam entender, né? Nós, com a explicação do professor, do cartógrafo que o produziu, que fica claro, mas ir além dessa leitura ficaria mais complicado. Para o estudante, eu meteria ali. Eu diria que a intensidade da pandemia, o César colocou. Mais alguém? É um infográfico monocromático com gráfico de barras mostrando a quantidade de óbitos por estados e regiões. Muito bom, Águida. Isso. Essas barras ultrapassando ali a parte arqueada ali branca. Vocês imaginam se tem algum significado? O fundo escuro do mapa, as regiões brasileiras com maior índice da pandemia, o Antônio, o Edmundo. Mais alguém antes de eu colocar as considerações do cartógrafo? Pode passar, Fer, por favor. Olha a descrição do mapa feito por quem o produziu. As manchas em roxo e as linhas em azul mostram a taxa de óbito pelo novo coronavírus. É a mesma informação retratada de dois modos diferentes. Essa informação tranquila de compreensão, né? Tanto para nós quanto para os alunos. A atmosfera terrestre em tons de branco e de azul no formato de arco destaca uma parte da forma do planeta. Então, ele colocou aquele arco branco justamente para trazer a forma do planeta. O globo terrestre em preto representa o terreno vazio no plano do luto, dos óbitos. Então, a cor, o fundo escuro tem um sentido no caso desse mapa. É o luto, né? Pelos óbitos. O roxo transmite a sensação de tristeza, mas também de contato com a espiritualidade. A aspereza das linhas azuis cria uma sensação de desconforto, mas que é necessário por conta das perdas. A altura das linhas azuis que irradiam da superfície terrestre representam as proporções de óbitos. O contato das linhas azuis com a superfície preta indica contato com a Terra e a inclinação das linhas azuis, percebida por conta da perspectiva, indica movimento. O contato e o movimento dão a ideia de que partem da Terra, ao mesmo tempo em que o azul se torna mais frio quando está inserido sobre o preto, e os feixes em azul, direcionado aos céus, se voltam para algum lugar de esperança no pós-morte. Então, percebam, volta no mapa, isso, Fer, obrigada. Percebam que cada detalhe foi pensado, né, para transmitir também um sentimento, né? Então, o formato, a perspectiva que nós olhamos, que aí a gente consegue observar as linhas, né, mostrando aí a quantidade de óbitos por estado, em cada região brasileira, o formato arqueado, né, transmitindo aí a ideia da forma da Terra, o fundo escuro, remetendo ao luto, a questão da aspereza, as cores, né, que lembram ali um sentimento de dor, de perda, e ao mesmo tempo apontando para esse além do arco, em relação a uma esperança nesse pós-morte, né? Achei muito interessante essa imagem e
esse é um dos trabalhos, eu trouxe outros também, todos do mesmo professor, e lá nessa página, cartografia temática, vocês encontram vários outros mapas, livres para uso, tá? Só mantendo, claro, né, a citação aí, a referência, a fonte, sendo produzida por esse professor. Muito legal. A Águeda colocou ali a cor do azul fluorescente, também traz essa ideia de transcendência do fenômeno, os óbitos. Leonice coloca muito criativo, interessante. A Natália coloca, o professor Edmur faz um belíssimo trabalho em cartografia temática na Unesp, vale muito a pena conhecer. O Antônio, excelente trabalho da equipe Unesp. Muito legal, gente. Pode passar, Fernando. Aqui nós temos outro mapa, aí, que também dá para fazer a apresentação, dá para trabalhar com os estudantes, porque aí ele traz um mapa atual. Aquele lá é um de maio, esse aqui é do dia 1º de novembro, usa outros recursos, né? Percebam aí, também retrata o número de óbitos, né? Mas aí esses, em vez de o gráfico, eles estão trazendo a cruz, com tamanhos, com proporções diferentes, né, retratando o número de óbitos em cada estado. Olhando para esse mapa, quais estratégias vocês usariam para facilitar a compreensão? Lembrando das estratégias que nós estudamos, tá, pessoal? O que eu poderia utilizar aqui para a compreensão desse mapa? O professor Mário comentou ali, acha esses mapas interessantíssimos, já havia visto outro mapa temático similar a esse, só com as barras para baixo, deu a mesma sensação inquietante. Ótimo. Concentração populacional. E aí, quais estratégias? Maria Zilda, agora você levantou a mão mesmo? Não? Foi sem querer? Oi. Você levantou a mão, pedindo a palavra? Levantei. Ótimo. Pode falar, Esse mapa também, como os outros, né? Aí dá para fazer uma análise, dá para fazer inferência, dá para fazer um trabalho sobre a demografia, onde há mais concentração, se a concentração demográfica tem a ver com maior número de mortes ou não. Eu acho que dá para fazer um trabalho maravilhoso. Então, a questão da cruz também. A cruz é uma coisa que sensibiliza. Já quando a gente fala, quando o símbolo, né, é uma cruz, você já pensa em algo como de religião, você pensa como algo de sentimento, como algo de emoção, no caso aí de morte, né? Então, também o tamanho da cruz, né? Quanto maior o tamanho da cruz, o que significa? Então, dá para fazer assim diversas leituras. Leituras essas que, claro, que se fosse de uma maneira presencial, daria para explorar muito mais, né? Ótimo, Maria Zilda. Isso mesmo. Temos também algumas contribuições aqui. A Regina coloca que começaria pela cruz, os sentimentos e as sensações que ela traz. A Eliana lembra que, como o mapa não é um mapa mudo, né, seria interessante usar um mapa político. O Antônio coloca de trabalhar as emoções. A Juliana coloca um questionamento inicial, né, o que esse signo representa em nossa sociedade, o caso da cruz. Vocês conseguem olhar para o mapa e pensar numa forma de utilizar a estratégia conexão texto-mundo? Se eu fosse trabalhar esse mapa com o 8º ano, com o 9º ano, como que eu poderia relacioná-lo
como que eu poderia fazer uma conexão desse mapa com o mundo? Usar a estratégia conexão texto-mundo, pensando ali que nós trabalhamos globalização. Colocaram sim. Vocês conseguem dar um exemplo para todos, assim, o que, que a gente poderia, que relação que nós poderíamos fazer? Poderíamos levantar as informações sobre os óbitos no Brasil e no mundo. Posso falar de acordo com a massa da população de óbitos. Daria para nós chamarmos a atenção dos estudantes da faixa litorânea ali, da quantidade de mortes nessa faixa? Relacionar com urbanização, pensar na questão dos aeroportos, onde ficam, em quais regiões brasileiras nós temos um fluxo maior de pessoas, uma ligação maior com o restante do mundo, concentração populacional, densidade, a partir do nosso país relacionar o mundo. A Cláudia colocou, o Antônio colocou. Maria Zilda, sim, a chegada de viajantes, turistas. A Regina, litoral, Manaus, discutir, legal. A Regina Rita coloca, posso comparar a questão dos centros urbanos mais desenvolvidos no Brasil e, por exemplo, na Europa, Japão. Isso o César coloca de acordo com o tamanho de cada cruz e a densidade. A Cleonice, comparar com as notícias atuais sobre a Covid. Ótimo. Então, percebam que analisar o estado de São Paulo, a Regina. Bom, surgem muitas ideias de como usar as estratégias e de como trabalhar, explorar a leitura desse mapa, que traz uma riqueza de informações, né, que vai muito além do que só os óbitos causados, né, pela Covid. Por isso que eu chamei a atenção de vocês para alguns pontos. Vamos a... eu fui passar aqui. Esqueci. Fernando, por favor. Aqui a descrição que o cartógrafo fez do mapa, tá? Até esse primeiro dia de novembro, foi registrado um total de 160.104 mortes pela Covid-19 no Brasil. Aqui estão representados os óbitos causados pela Covid a partir de uma outra perspectiva. Utilizou-se um símbolo cartográfico que representa o número de óbitos e, ao mesmo tempo, se insere no contexto de uma ideia que tem valor simbólico. Nesse caso, a do luto. E isso foi feito por meio da cruz, que é um símbolo do cristianismo. E aí nós pensamos, né, a importância do sistema de signos, do uso desses signos na cartografia, né? A cruz, a Águida coloca aqui no chat, a cruz é um símbolo global de morte, pois em qualquer parte do planeta é entendido, pois se verifica as concentrações populacionais semelhantes de vida, concentração e morte, quantidade de mortes. Ótimo. Pode passar, Fer, por favor. Dá tempo mais esse. Pessoal, um outro mapa também da mesma equipe, tá? Do professor Edmur. No caso, cidades vistas do espaço à noite, rede viária e riqueza no estado de São Paulo. Esse aqui, no 7º ano, dá um trabalho bem interessante, não só no 7º ano, né? Mas como lá no 7º ano, que traz mais a questão do trabalho com o estado de São Paulo, né, tem até uma habilidade muito relacionada a isso, que está lá depois naquela lista, daria um trabalho bem interessante aqui. O que vocês chamariam a atenção do aluno? Quais estratégias vocês utilizariam? No caso da leitura desse mapa, para a compreensão dele. Situar o aluno no mapa, a Ana Cláudia colocou. Localizar inicialmente prudente. Primeiramente, mostrar o destaque da cidade de São Paulo. Ana Cláudia, muitos não sabem onde se localizam, não mesmo, né?
Isso é um fato. Concentração populacional, a Maria Zilda. Então, vocês começariam trabalhando a localização, né? Pedindo para que localizassem Presidente Prudente, de repente até fazendo uma comparação com Presidente Prudente região e São Paulo. As luzes ali é importantíssimo nós trabalharmos, né? Porque eu já trabalhei com eles com o mapa mundo do caderninho do aluno, que tinha comparação o mundo à noite, né? E para que eles identificassem o significado do amarelo das luzes, eu senti uma grande dificuldade. Destacar os modais de transporte rodoviário, desigualdade no estado. Passou alguma coisa aqui. Perceber a concentração de cidades e dispersão das redes viárias do estado de São Paulo. Falar a respeito da polarização do ponto de partida e sua influência, distribuição das cidades ao longo das rodovias, conexões entre as cidades. Legal, a Regina já pensou aqui em fazer trazer uma conexão texto-mundo, até tratando da questão da luz no Amapá, né? Essa crise que eles estão vivenciando. O que mais? Dá para trabalhar a questão da industrialização aqui, né? Urbanização. Dá para trabalhar lá na segunda série do ensino médio, quando nós falamos sobre a formação do território brasileiro, né? Olhando para o estado de São Paulo, uma concentração de cidades em determinadas regiões do estado, enquanto em outras não. O Mário colocou a cartografia temática, esplêndida a criatividade, podemos estudar muito, pois eles literalmente só faltam falar, e nossa imaginação pode transcender um mero texto. Ótimo. Pessoal, vejam que globalização e conexão, o César colocou, vejam que é possível utilizar as estratégias de leitura, fazendo as conexões, fazendo inferências, trazendo várias temáticas da geografia, né? E tendo um cuidado ao trabalhar com esses mapas, com essa alfabetização. Não deixar o mapa só como um recurso a mais, mas trabalhar até no lugar de um texto. Vou iniciar a atividade, vou trabalhar exaustivamente o mapa. Porque quantas informações nós não conseguimos tirar dessas leituras? É claro que elas requerem muitos conhecimentos prévios, né? Por isso a importância, fazermos o levantamento desses conhecimentos prévios e aí trabalharmos exaustivamente a leitura desses mapas. Essa formação, apesar de que, por agora, nós paramos aqui nas estratégias de leitura, eu quero dar continuidade a ela, no trabalho com a cartografia, no próximo ano, tá? Porque eu acho que dá um trabalho bem legal, bem interessante, tem muita coisa para nós discutirmos. Essa é a nossa última TPC, de Geografia, tá? Desse ano. Vocês continuam tendo as ATPCs, mas entramos agora em dezembro, aí vem todas as programações aí de recuperação, então nós vamos parar por aqui, tá? Aí no ano que vem, espero encontrá-los, eu quero agradecer muito o acolhimento de vocês, tá? Vim de uma DE diferente, conheço poucos pessoalmente daqui, mas mesmo os que eu não conheço, pelas falas de vocês, pelas devolutivas que vocês davam nos questionários, eu me senti muito acolhida, tá? Eu agradeço a paciência, porque eu estou aprendendo, né? Para mim é uma função muito nova. Estive como coordenadora na escola, mas é bem diferente, né? Trabalhar como coordenadora dentro de uma escola e trabalhar aqui com formação de professores, eu acho uma responsabilidade muito grande, ainda mais diante de uma equipe como essa, né? Vocês são top demais, são professores excelentes e me senti muito acolhida. Agradeço muito mesmo, tá?
a participação de vocês, o carinho que eu recebi até nos formulários, aqui no chat. Agradeço muito mesmo, tá bom? Bom, fica esse material, tá? Fica esse material para que vocês utilizem. Ele está lá no blog. Fora esse mapa, tem outros aqui, tá? Tem um artigo também que eu trouxe, sabia que não ia chegar nele, a intenção era parar nos mapas mesmo, mas trouxe para que vocês tenham acesso. É um artigo do IPEA, ele trata sobre a questão do Brasil na Antártida, porque tem uma habilidade que é nova para geografia, nova no currículo do Estado de São Paulo, né? Foi uma adequação aí à BNCC, então trouxe esse artigo, ele está aqui, uma parte dele, vou colocar o link para vocês também. Pode passar tudo, Fer? Que só para que eles vejam onde está, pode passar. Nós não vamos conseguir fazer a interação do Padlet, não tem problema. Então, o artigo está aí, ó, aqui é um recorte dele, eu vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam utilizá-lo também nas aulas aí de vocês, tá? Ó, o formulário de presença e avaliação já está aberto, tá? Então, não esqueçam de assinar, de avaliar, tá? Eu vi alguns comentários que vocês colocam sobre a continuação para o ano que vem. Acredito que, mesmo com o retorno, quando ele acontecer, né? Esperamos, né? Temos aí uma esperança por dias melhores, por uma vacina, por um controle dessa situação tão triste que nós estamos vivenciando, né? Mesmo com o retorno, eu creio que esse modelo veio para ficar, né? Esses momentos de ATPC com a diretoria de ensino. Porque, pelo que eu tenho acompanhado, é tão difícil, às vezes, fazer as OTs, né? Ter a disponibilidade de tirar o professor da escola, os recursos e tudo mais. Então, esse modelo à distância, pelo menos, tem esse lado positivo, né? Permitir essa interação entre toda a diretoria. Então, eu creio que continue sim. Pessoal, assinem a lista. O link desse artigo está muito lento aqui, não estou conseguindo abrir, mas depois vocês têm acesso lá no blog, tá bom? Todo o material das ATPCs do ano estão lá. Então, mais uma vez, agradeço muito e até a próxima.